E daí eu já... normalmente eu deixava para iniciar 11h15, só que perde uns segundinhos, entendeu? E aí eu vou, então... eu inicio um pouquinho antes da 11h15, que daí, quando iniciar mesmo a gravação, a aula, não perde nada, tá bom? Passaram bem de feriado? Então, gente, 11h15, tá? São 11h15. Eu vou iniciar a aula. Espero que vocês estejam todos bem. E é isso. Tenham descansado no feriado, tá bom? Aí, de novo, teu áudio tá um pouquinho baixo, cara. Muito ruim. É aí que eu vou ver. Não melhora, não? Eu tô com um microfone que era para ser o bom. Tá muito ruim? Abaixo? Não, 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 agora melhorou sim. Mas é porque realmente tá um pouquinho baixo pra mim há uns. Mas tem mais alguém achando baixo aí? Porque assim, ele tá todo no máximo aqui. Ok, então já tem dois falando que tava bom e um falando que tava ruim. Ok. Eu vou então iniciar a apresentação. Nós estamos falando sobre ah, polinômios e equações polinomiais, tá bom? Estão vendo já aí a telinha? Sim, sim. Tá ótimo. Nós, na última aula, a gente falou do método de Briot-Ruffini, tá bom? Hoje eu vou falar sobre dois teoremas, um conhecido como teorema do fator e o outro teorema de D'Alembert. Na verdade, eu vou falar primeiro o teorema de D'Alembert, depois o teorema do fator, para a gente poder encerrar o capítulo sobre polinômios. Nós estávamos com a prova marcada, eu deixei ela em suspenso até pela a falta de conteúdo para fazer essa prova. Vamos manter assim pelo menos até semana que vem. Na semana que vem a gente combina uma data nova para essas provas, vamos ver como é que o conteúdo vai fluir, tá bom? Eu peço para vocês ficarem atentos aí à sala do Moodle, que eu atualizo semanalmente os exercícios resolvidos, inclusive com vídeos gravados, tá bom? Então, assim, vocês vão ver que tem vários exercícios do livro, mesmo que quando eu faço em sala, eu deixo resolvido lá numa lista em PDFzinho, que se você clicar, ele direciona para os vídeos do YouTube que eu tenho salvo para vocês, tá bom? Eu tenho evitado por pré-requisito, você só pode fazer a prova se tiver feito isso, porque eu sei que vocês estão com o tempo enrolado, mas assim, a gente já está na quarta aula desse bimestre, então assim, de verdade tem bastante conteúdo, né? Então, na semana que não foge da semana que vem, a gente vai combinar uma data de prova. Então a sugestão é que não deixem acumular, tá bom? Então eu vou continuar aqui agora essa parte que eu tinha falado, a gente tinha parado. Então, continuação sobre polinômios. Eu vou pedir paciência com essa minha letra, porque ela já nunca foi boa, né? Nem no quadro de verdade de giz. Aqui parece um pouco com o quadro de giz, um pouco menos pior que aquele quadro horrível lá que a gente tem. Mas a ponta da caneta está quase acabando e eu não consegui comprar outra, né? E assim, esse trem é caro e demora para chegar. Então, assim, tá ficando cada vez pior, tá? Uma hora chega. Então, só para lembrar o que a gente estava falando na última aula. Então,
vamos recordar isso aqui, tá bom? Nós falamos sobre o método de Briot-Ruffini, que era quando a gente desejava dividir um polinômio P por x menos a, ou x mais a, né? X menos 1, x mais 1, x mais 2, menos 3, etc. Ok? A gente viu que, então, a gente determinava um quociente e um resto. Ok? Isso acontecia. E, na verdade, a gente aprendeu um algoritmozinho para fazer isso, mas essa relação aqui, quando a gente aprende divisão de polinômios, ela sempre existiu. X menos a vezes q de x, né, o quociente, mais o resto. E nós aprendemos que este resto, na verdade, é constante. Quando a gente divide por x menos a ou x menos algum número ou x mais algum número, tá certo? É um polinômio constante. Ou seja, polinômio constante para a gente, você pode pensar que é o quê? Um número, né? Então sempre resultava um número aqui no final, ok? Nesse pedacinho aqui, o resto. Q e R eram únicos, ok? E aí, então, isso motiva o que a gente vai falar agora, que é primeira coisa, então, o teorema, começando a aula de hoje, é conhecido como teorema de D'Alembert. Na verdade, se você estiver fazendo algum exercício ou algum problema onde você precise somente desse resto aqui, pensando que ele é um número, ele não vai mudar, né? Ou seja, ele não depende de x, polinômio constante significa que ele não depende, né? Não depende de x. Então pode sempre pensar assim, ele é sempre um A0, não, que a gente chama o A, o polinômio P, ele é sempre um valorzinho C. Você consegue achar esse resto simplesmente trocando aqui no polinômio P o x por esse número A. Ok? Então o teorema de D'Alembert fala o seguinte, o resto, então, seja P um polinômio de grau pelo menos 1, né? Então, de grau maior ou igual a 1. Então, o resto da divisão de P de x por x menos A é P de A. Ok? Então, ele está dizendo que se você troca o x por esse número A, você encontra o resto da divisão, tá bom? Eu vou fazer alguns exemplos, mas antes só então explicar o porquê disso. Ora, então assim, quando a gente divide P de x por x menos A, a gente encontra essa relação aqui de cima. P de x você pode escrever como x menos A vezes P de x mais o resto, ok? Esse resto, eu chamei de C, acho que é melhor chamar de R então, né? Esse resto aqui é um polinômio constante, ok? Então, lembrando, resto, é o polinômio constante. Quando você troca o x por A, o que acontece? Você fica com P de A, é A menos A, vezes Q de A mais o resto, ok? O resto não muda. Então, como A menos A é zero, e zero vezes qualquer número continua sendo zero, o que a gente conclui? Que o resto é o P de A, ok? Então, por exemplo, vou passar aqui do lado um exemplo. Se a gente pegar P de x, x ao quadrado menos 5x mais 6, e quiser dividir ele por h de x, menos 3, não, que depois eu falo menos 3, x mais 2, por exemplo. Ok? Aí eu pergunto, qual é o resto da divisão de p de x por h de x, ok? Então, observe que aqui está um x mais 2, e a gente falou aqui sobre x menos a, né? Então, você está pensando que x menos a é igual a x mais 2, significa que o a tem que ser menos 2. O resto da divisão é só você calcular p de menos 2. Menos 2 ao quadrado, menos 5 vezes menos 2, mais 6. 4 mais 10 mais 6 é 20.
ok? Só para lembrar, para a gente praticar Briot-Ruffini, para lembrar como que a gente encontrava o resto, os coeficientes de P são 1, menos 5, certo? O termo independente, 6. O fatorzinho aqui para a gente é o menos 2, certo? Como é que era o algoritmo? Descia o primeiro, multiplicava e somava. Menos 2 somado com menos 5 dá menos 7. Menos 7 vezes menos 2 é mais 14. 14 somado com 6 era 20. Aqui aparecia o resto, né? Então, realmente, se encontrou o resto igual a 20. A diferença é que no Briot-Ruffini, se você precisar, ele te dá quem é o quociente, né? Quem é o quociente? Lembrando, um de grau 2 dividido por um de grau 1 tem que dar um de grau 1. Então, é x menos 7. E o resto, 20, ok? Então, aqui o resto, a gente achou 20 sem precisar fazer toda essa conta, né? Só substituir o x por menos 2, tá bom? Agenor, Pois não. o A, ele sempre vai ser negativo? Não, sempre, assim, o método que a gente passou é para x menos a, ok? Então, x menos a, aqui. X menos a. Então, se por acaso aparecer um mais, quer dizer que o seu a era um número negativo, ok? Não é que o a é negativo, por exemplo, aqui apareceu x mais 2. Você pode pensar assim, x mais 2 é a mesma coisa que escrever x menos 2, certo? Porque o que a gente aprendeu é para fazer, né, divisão por x menos a, ok? Se por acaso aparecer um sinal de positivo, quer dizer que quem estava aqui dentro é negativo, ok? Então, por exemplo, a letra B, assim, ó, só para fazer um outro exemplo. Pensa que agora eu quisesse dividir esse mesmo polinômio por h de x sendo x menos 2, ok? Então, o a é que número para gente? O a é o 2, né? Uma maneira, assim, que eu falo para os alunos, a gente tem que tomar cuidado, você pode pensar que vai com sinal trocado, tá bom? Ok? Mas entenda esse sinal trocado. Esse sinal trocado é porque o método é para x menos a, tá? Porque, por exemplo, se eu perguntar para vocês, 2 é uma raiz do polinômio, você não vai trocar o x por menos 2, não. Você troca por 2. Eu estou fazendo uma pergunta direto sobre o 2, tá bom? Aqui a gente está falando sobre dividir, né? Então, eu quero qual é o resto da divisão de p de x por x menos 2. E aí, nesse método, então, a gente aprendeu para x menos alguém. Então, esse alguém para a gente aqui é o 2, tá bom? Um jeito de você sempre lembrar isso, é sempre pensar assim, ó, sempre quero dividir por x menos a. Se lá está x menos 2, então é porque menos a é menos 2, portanto, o a é o número 2. Intuitivamente, ou uma maneira prática de lembrar, é só lembrar assim, eu vou pegar o a com o sinal trocado, tá bom? Mas entendendo isso que eu falei, tá? Então, por exemplo, qual é o resto de divisão por x menos 2? É só você chegar no polinômio e trocar o x por 2, ok? Então, você vai ficar com 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6. 4 menos 10 mais 6. Opa, o resto é 0, ok? Olha só que legal. Deixa eu pôr, então, essa observação aqui. Ó. Observação. Quando x0 for uma raiz de p, o que significa ser raiz de p? Isso significa, né, p de x0. Opa, depois p de x é p de x0. P de x0 por 0. Então, o que a gente está dizendo na verdade? Que p de x é divisível por x menos x0. Por que a gente pode falar isso? Compara com esse exemplo. A gente viu que p de 2 é 0, certo? Então significa que 2 é uma raiz de p de x. Quem era o nosso polinômio? X ao quadrado menos 5x mais 6, ok? Isso significou que o resto aqui foi 0. Então, quando a gente pega o polinômio e divide por x menos 2, não sobra resto, só aparece um quocientezinho, certo? Somar ou subtrair 0 não muda nada, então você não precisa pôr, né? Ok? Só deixar esse x melhor, que eu falei que a caneta estava meio ruimzinho. Ok? Então, isso é até legal. Você consegue determinar quando que um polinômio é divisível por uma parcelinha, sabendo que essa parcelinha é raiz do polinômio, tá bom? Esse, essencialmente, é o próximo resultado da aula de hoje, que é o que a gente chama de teorema do fator.
Só fazer uma pergunta, acho que eu meio que... Você entendeu, Gabriele, a hora que você perguntou lá o negócio do sinal? Sim, entendi. Obrigada. Ah, de nada. O que o teorema do fator fala? Ele fala bem isso que está aqui, ó. Ok? Quando você sabe que um número é raiz do seu polinômio, ele está dizendo que esse x menos esse número é um fator. Ok? Então, vamos lembrar aqui, por exemplo, a gente pode fatorar 6 é 2 vezes 3, por exemplo, só para lembrar essa história de fator. Então, eu digo que 2 é um fator de 6. Por quê? Eu consigo fatorar, né, o 6 como um produto de números onde uma dessas parcelas é o 2. Quando a gente traz para o polinômio, então eu tenho um polinômio, eu consigo fatorar o polinômio P, onde uma das parcelas é x menos 2. Então, eu digo que x menos 2 é um fator. É um fator de P de x. Ok? Tem um outro fator lá. Quem é outro fator? O Q de x. A gente não determinou quem é o Q, certo? Mas eu disse que garantidamente x menos 2 é um fator. O que o teorema do fator fala? Ele fala o seguinte. Então, você tem um polinômio P e conhece uma raiz dele. Então, x menos essa raiz é sempre um fator dele. É isso, isso não é coincidência para esse problema. Ele está falando, sempre que você souber que um número é raiz de um polinômio, x menos esse número será necessariamente um fator desse polinômio, ou seja, vai aparecer na decomposição, né? Você pode pensar aqui assim, né? Qual o outro fator que aparecia para 6? É o 3, certo? O que está fazendo o papel do Q aqui para a gente. Nesse caso específico, depois a gente pode verificar que o outro fator é x menos 3, tá bom? Mas a gente não chegou lá nesse sentido ainda, tá bom? Mas então, o que o teorema do fator fala? Seja P de x um polinômio de grau pelo menos 1, porque tem que ter raiz, né? De grau maior ou igual a 1. Então, x0 é uma raiz de P de x. Lembrando, o que significa ser raiz? Significa quando você troca o x no seu polinômio por aquele número, a conta dá zero. Foi o que a gente fez aqui, né? A gente trocou o x por 2 e a continha aqui deu zero, tá bom? É uma raiz de P de x, C e somente C. Melhorar esse C e somente C. P, opa, x menos x0 for, vou pôr entre parênteses, tá bom? Um fator de P de x. Ou seja, aí eu vou escrever, ou seja, isso que estava escrito aqui em cima, tá bom? Ou seja, você consegue escrever P de x como sendo x menos x0 vezes um quociente, tá bom? Então, esse teorema do fator, embora pareça simples, ele é a parte central do capítulo. Inclusive, ele é o último resultado desse capítulo de polinômios. Essencialmente, a gente estuda ele para chegar esse capítulo inteiro para chegar nesse pedacinho aqui. Ok? Então, sempre que você souber que um número é raiz de um polinômio, você sabe que ele é divisível, ok? Então, que significa que P de x é divisível por x menos x0, e quando você efetuar essa divisão, esse x menos x0 aparece como um fator de P, ok? A prova, a justificativa disso é simplesinha. Então, de novo, quando você divide P de x por x menos x0, você encontra um quociente e um resto, ok? Lá atrás, por exemplo, o que a gente fez aqui, foi substituir o x pelo a, certo? Aqui ele informou para a gente que x0 era uma raiz, deixa eu circular, grifar de amarelo, era uma raiz de P. Então, se a gente trocar o x por x0, essa continha tem que dar zero. Mas se a gente troca o x pelo x0, o que acontece aqui em cima? Fica x0 menos x0 vezes q de x0 mais o resto. X0 menos x0 é zero. Pensa aqui assim, ó, se a gente troca o p por 2 aqui em cima, só para fazer uma comparação, certo? Vai ficar com 2 menos 2 vezes
P de 2. E isto é 0, ok? Pronto, então ele disse que o 2 era uma raiz e esse aparece como um fator. Então, aqui, na verdade, ele estava dizendo que o resto para a gente tinha que ser o 0. E se o resto é o polinômio nulo, na verdade, essa partinha de branco ela pode ser reescrita assim, ó. P de x é x menos x0 vezes o quociente. Portanto, x menos x0 é um fator de P de x. Ok? Então, esse que aconteceu aqui em cima não foi uma coincidência não, tá bom? Vamos ver se tem algum exercício interessante do livro para a gente poder resolver. Professor, esse x vai ser o valor que a gente pode escolher para substituir? Não, em geral aparece como um exercício. Ele fala assim, sei lá, os casos mais interessantes são para resolver equações de grau maior ou igual a 3, tá bom? Eu vou até passar um exemplo disso. Mas ele pode, vocês vão ter um exemplo do livro que ele fala assim, deixa eu pegar lá na página 213. Prove que x mais 4 é um fator de um polinômio de grau 3, tá bom? Eu vou printar o exercício e vou pôr na tela. Então, assim, isso varia de acordo com o exercício, não tem uma regrinha pro A, né? Mas deixa eu pôr então aqui a questão 31, quem tiver com o livro, lá na página 213. Então, por exemplo, aqui tá um exemplo, tá bom? Opa. Página 213. Mostre que x mais 4 é um fator do polinômio. Então, uma coisa de cada vez. Depois ele quer que calcule o quociente. Aí eu vou acrescentar uma pergunta aqui. Se esse era o item A, vou falar que item B, eu quero que resolva a equação. Os casos mais interessantes que a gente usa é para isso. Ó. Resolver a equação x ao cubo menos x ao quadrado menos 18x mais 18. Ok? Igual a 0. A gente vai usar mais... Esse teorema do fator é importantíssimo para fazer isso, tá bom? E ele precede um resultado que a gente vai estudar no próximo capítulo, que é o capítulo de equações algébricas, que é conhecido como teorema fundamental da álgebra. O teorema fundamental da álgebra diz que todo polinômio de grau n tem n raízes. E se a gente aprende n raízes, quer dizer que a gente pode decompor ele como um produto de n fatores, x menos uma raiz, x menos a outra raiz, e assim para todos. Por exemplo, um de grau 3 tem 3 raízes. Então, você consegue decompor ele como sendo x menos a primeira raiz, x menos a segunda e x menos a terceira. Ok, então, por exemplo, como que a gente pode usar esse resultado aí? Você está falando assim, mostra que x mais 4 é um fator do polinômio. Então, assim, ele está afirmando x mais 4. Vou chamar até de h de x, tá bom? Ele falou, h de x igual a x mais 4 é um fator. Se é um fator, o que ele está dizendo assim? Ele está dizendo que é para a gente provar que isso acontece. Ó. É x mais 4 vezes alguém, certo? Mas pelo que a gente está aprendendo aqui no teorema do fator, verificar que ele é um fator significa que esse x0 precisa ser uma raiz, ok? Então, quando ele está dizendo que é um fator, na verdade ele está dizendo que quem? Que x igual a menos 4 é uma raiz de P de x, ok? É aquela história lá, é só você sempre lembrar. Isso é x menos alguém, né? Para dar mais 4, então esse alguém deveria ser o menos 4. É só você lembrar sempre assim, intuitivamente, trocar o sinal, tá bom? Então, se ele for que menos 4 é uma raiz do polinômio, para você verificar que é um fator, você nem precisa efetuar necessariamente essa divisão. Você não precisaria, assim, a não ser, porque o exercício ele continua a pergunta, né? Depois ele fala, calcule o quociente, tá bom? Mas se ele só falasse assim, ó, vou grifar, vou imaginar que a pergunta fosse isso aqui. Depois a gente fala do quociente, tá bom? Se ele fala assim, ó, mostra que é um fator do polinômio, você só precisaria verificar que esse menos 4 é uma raiz do polinômio, tá bom? E como é que a gente verifica que ele é uma raiz do polinômio? Você troca o x por menos 4. Então, P de menos 4 é menos 4 ao cubo, menos 4 ao quadrado, menos 18 vezes menos 4, mais 8. Então, 4 ao cubo, então, menos dá negativo. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. 16 ao quadrado, ou 4 ao quadrado é 16, com sinal menos 16. 18 vezes 4, então, 18... Professor,
Pois Não não. é 8 só, não? Não era Oi? 8 vezes. Não era 8, não? 8 Aonde? vezes 4? Ah, Eu não tá. entendi. Eu não entendi? Não, não, pode continuar, pode continuar. Eu não Desculpa. entendi? Não, não, eu confundi o menos 2x com o termo independente, pode continuar. Ah, tá. O termo independente que é 8, tá aqui no finalzinho. Era menos 18 vezes menos 4. Eu só multipliquei 18 vezes 4, dá 72, né? Com um joguinho de sinal, menos vezes menos é mais. Mas 72 mais 8 é 80. E 64 mais 16 é 80, né? Só que com sinal negativo, se você somar todo mundo, é zero. Como o menos 4 é uma raiz, pelo teorema do fator, o que a gente aprendeu? X menos menos 4, ou seja, x mais 4, né? X menos menos 4 é x mais 4. É um fator. Ok? Então, a primeira parte do exercício era só verificar, na verdade, que era uma raiz. Depois, assim, aí a gente pode, por exemplo, usar Briot-Ruffini e achar quem é o quociente, né? Ok? Porque o exercício seguia. Como que você acha o quociente? Bem simplesinho. Opa. Você tem, então, aqui o menos 4, 1, menos 1, menos 18, acabou os termos de x, termo independente, 8. Como que é o método? Então, baixa o primeiro, multiplica e soma, né? 1 vezes menos 4 é menos 4. Somado com menos 1, menos 5. Menos 5 vezes menos 4, menos vezes menos é mais, 20. 20 somado com menos 18 é 2. 2 vezes menos 4 é menos 8. Somado com 8, 0. Observe que o resto tinha que ser 0 mesmo, certo? Por quê? Porque x mais 4 é um fator, né? Ok? Esse resto já apareceu bem aqui, né? A gente calculou P de 4, isso aqui era o resto, pelo teorema do resto, né? Então, aqui, lembra, era um de grau 3 dividido por um de grau 1. Aqui no meio tem que aparecer os coeficientes de Q, que necessariamente terá grau 2. Então, quem é o quociente nesse caso? É 1x ao quadrado menos 5x mais 2, ok? Então, a gente achou o quociente, que era o que o exercício continuava e pedia, tá bom? Agora, então, eu disse qual a importância mesmo não é saber que o resto é zero, que ele é um fator, certo? A importância se dá disso aqui, ó. Quando você sabe que é um fator, então, para responder o item B, vocês vão ver, a maior parte dos exercícios ainda nem vem com essa informação boazinha, certo? Ele vai vir assim, ó. Resolva a equação, certo? X ao cubo menos x ao quadrado, menos 18x mais 18, ok? Aqui a gente ainda tem o item A para nos auxiliar. O que o item A fala? Ele já diz que x mais 4 é um fator. Como a gente achou esse quociente, então a gente já consegue fatorar. O que a gente vai aprender nos próximos capítulos é de que maneira a gente pode pesquisar ou ir atrás de outras raízes. Existiria uma maneira de eu descobrir que menos 4 é uma raiz aqui sem o exercício me falar? Se tivesse só assim, né? Vamos supor que não tá... Vamos supor que não tivesse não tivesse esse enunciado, se eu tivesse colocado assim para vocês, né? Resolva a equação, certo? Teria alguma maneira de a gente descobrir que menos 4 é uma raiz desse polinômio, testar? A gente vai ver que chama, por exemplo, método de pesquisas de raízes racionais, a gente conseguiria pelo menos ter o palpite, né? Que, por exemplo, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4 e mais ou menos 8 eram candidatos a ser raízes desse polinômio. E a gente poderia, então, testar uma dessas e identificar que menos 4 era a raiz, e aí conseguir usar esse teorema do fator, tá bom? Como a gente não chegou lá ainda, a gente usa o fato de a gente saber que já informação do exercício, né? Então, o que a gente pegou? A gente pegou o polinômio x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 18x mais 8. Sabíamos que x mais 4 era uma das raízes, ok? E o resto que ia aparecer aqui era o quociente, certo? Então, x ao quadrado menos 5x mais 2. Se no item B a gente pede para você resolver essa equação, você quer resolver esta equação, isso igual a zero, certo? Mas se eles são iguais, é resolver esse produto igual a zero. E quando você tem um produto igual a zero, lembra lá, se A vezes B é zero, então pelo menos uma das parcelas precisa ser zero. Ou A é zero, ou B é zero. Ou pode acontecer dos dois serem zero, certo? E aqui então a gente tem esse produto sendo zero. Então, ou x mais 4 é zero, ou x ao quadrado menos 5x mais 2 é zero.
E se x mais 4 é zero, x igual a menos 4 é uma resposta. E a gente já sabia isso, veio lá, né? Tava aqui até, né? Ó, tava essa informação veio lá de ser um fator. As outras raízes a gente descobre aqui calculando o delta. Então, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, é 25 menos 8, que é 17. Aí, como são as raízes? X, então, é menos o valor de b, mais ou menos a raiz de 17 sobre 2a. Menos 5 é mais 5, 17 não tem raiz exata, você pode deixar a raiz de 17 sobre 2. Um para soma e outro para diferença, né? Então, sei lá, 5 mais raiz de 17 sobre 2. 5 menos raiz de 17 sobre 2. Então, a gente conseguiu achar as três raízes. Na verdade, assim, a gente achou três raízes. A gente, como eu falei, a gente vai ver no próximo capítulo, capítulo 9, que é o de equações algébricas, é que uma equação de grau 3 tem três raízes. Uma equação de grau 4 tem 4 raízes. De grau 5 tem 5. Então, na verdade, a gente achou todas as raízes, certo? Não existem outras raízes além dessa. E assim, complementando, vamos supor, né, que existisse um item C no nosso problema, escreva, então, este polinômio p de x como um produto de todos os seus fatores. O que a gente fez foi o seguinte. Foi completar isso. Um primeiro fator era x mais 4, ok? Porque uma raiz era menos 4, né? X menos uma raiz. O outro fator é x menos uma dessas raízes aqui, ó. 5 mais raiz de 17 sobre 2. E o último fator, x menos a raiz que sobrou. Então, aqui a gente está falando que menos 4, né? Se você quiser até lembrar, né? Aqui é x menos 4, tá? Nós falamos que menos 4 é uma raiz, 5 mais raiz de 17 sobre 2 é uma raiz, e 5 menos raiz de 17 sobre 2 é a outra raiz, certo? Esse era o exercício, tá bom? Deixa eu pôr uma observação, como eu reforcei lá, não custa às vezes ser redundante e escrever isso duas vezes, porque esse é esse foi o resultado principal que a gente viu para encerrar o nosso capítulo, que é então o teorema do fator, tá bom? Essencialmente, o que a gente aprendeu nesse capítulo? Nós aprendemos o que era um polinômio, o grau de um polinômio, como que faz operações com polinômios, como que soma, subtrai, multiplica e divide, tá bom? A noção de raiz, de grau de um polinômio. E depois, então, aprendeu métodos para dividir por x menos alguém. E esse x menos alguém, ele não vem assim, ele não é irrelevante, porque, muito pelo contrário, ele é muito importante, porque ele é o que nos dá informações sobre raízes de polinômios. Então, essencialmente, se você quiser fazer um resumo, o que a gente aprendeu? Que se você tem um polinômio p de x, então p de x é um polinômio, não vou escrever isso não, tá bom? Então, a gente sabe que um número x0 é raiz de p de x, nosso polinômio, C e somente C, P de x por divisível por x menos x0, ok? Então, ser raiz, lembrando, significa que P de x0 é zero. Então, isso acontece se e somente se ele for divisível. Ou, significa que esse cara é um fator de P de x. Essencialmente era isso. E a vantagem disso a gente viu nesse exemplo B da questão 31, que é, com isso a gente consegue resolver equações de grau maior, certo? A gente resolveu um de grau 3. Vamos fazer a questão com vocês aqui, a questão 34, por exemplo, ok? A gente consegue resolver uma equação de grau 4. Tem até a resposta, e eu vou grifar a resposta aqui, depois a gente confere. Essencialmente, essa questão 34 a gente tinha condições de fazer desde lá de trás, na hora que a gente aprendeu divisão de polinômios. A hora que a gente aprendeu divisão de polinômios, a gente então aprendeu aquele método da chavezinha, certo? Você consegue fazer
P de x dividido por x menos 2 vezes x mais 1. Aí é só, na verdade, você multiplicar todo mundo por todo mundo e reescrever quem é o polinômio, certo? Mas então a gente aprendeu, a gente conseguiria fazer lá. Depois, se a gente lembrar aquela ideia lá do número 6, então se eu digo que um número é divisível por 6, se eu sei que um número m é divisível por 6, então esse m tem que ser divisível por 2 e divisível por 3, né? Então, você consegue aplicar Briot-Ruffini nessas parcelas x menos 2 e x mais 1 e também resolver, ok? O que eu vou fazer, então, é usar esse teorema que a gente aprendeu hoje, porque o que ele está falando para a gente é o seguinte, então, a alternativa que eu vou fazer é usando hoje que a gente aprendeu o teorema de D'Alembert do fator, que é o seguinte, como ele diz que P de x é divisível, ele está dizendo para a gente, na verdade, é o seguinte, que P de x tem como fator x menos 2 vezes x mais 1. Sobrou um quociente Q. Está implícito aqui que o número 2 e o número menos 1 são raízes do nosso polinômio. Okay? Então, a gente já sabe duas das raízes do nosso polinômio. Okay? Então, só para lembrar, o que a gente sabe aqui é que x igual a 2 e x igual a menos 1 são raízes de P de x. Ok? Tá aqui implícito. Eu poderia, então, acrescentar um item B aqui para a gente. Né? A gente ainda vai atrás de MN. Então, uma vez que você descobriu o MN, certo? Resolva o problema, ou seja, resolva P de x igual a 0, tá bom? Então, deixa a gente descobrir o M e o N, e eu escrevo aqui a equação que a gente quer resolver, certo? Agora, então, se a gente sabe que P de x é divisível por x menos 2 vezes x mais 1, então a gente sabe que separadamente x menos 2 é um fator de P e que x mais 1 é um outro fator de P, certo? Então, como eu sei que é uma raiz, eu só preciso trocar o x por 2, se eu faço aqui P de 2, certo? Isso tem que dar 0. Então, a gente vai ficar com quem? 2 vezes 2 à quarta, menos 2 ao cubo, mais m vezes 2 ao quadrado, menos n vezes 2, mais 2, isso igual a 0. Okay? Isso veio dessa primeira informação. Se eu recirculo aqui de verde agora, então eu sei que se trocar por menos 1, essa continha tem que dar 0. A gente fica com 2 vezes menos 1 à quarta, menos 1 ao cubo, mais m vezes menos 1 ao quadrado, menos n vezes menos 1, mais 2, isso tem que ser 0. Então, passando aqui para baixo, certo? 2 à quarta é 16, vezes 2, 32. 2 ao cubo é 8, então menos 8. Mais 2 ao quadrado é 4, então 4m. Menos 2n, mais 2, isto é 0. E aqui embaixo, então, menos 1 à quarta é 1, vezes 2, 2. Menos 1 ao cubo é menos 1. Com esse menos daqui, mais 1. Menos 1 ao quadrado é 1, vezes m é m. Menos vezes menos é mais, então, n, mais 2. Isto é 0. Agora, então, bora lá. 32 menos 8 é 24. Mais 2, 26. Passa para o lado de lá, menos 26. Então, 4m menos 2n é menos 26. M mais n igual 2 mais 1, 3, mais 2, 5. Para o lado de lá, menos 5. A gente só tem que resolver esse sistema agora e achou o m e o n, certo? Então, por exemplo, se a gente multiplica por 2 essa equação de baixo aqui, por que por 2, né? Porque eu vejo que vai aparecer um 2n que simplifica com esse menos 2n, certo? Então, a gente fica com 4m menos 2n igual a menos 26. E embaixo, 2m mais 2n igual a 10, negativo, certo? Se a gente soma, então, menos 2n mais 2n, zerou. 4 mais 2, 6m. Menos 26 menos 10, menos 36. Menos 36 por 6 é menos 6.
Se você vem aqui e substitui, por exemplo, menos 6 mais n é menos 5. Passa para o lado de lá, então, é 6 menos 5. Então, n é 1. Ok? Chegando na resposta que estava aqui no problema. Ok? Menos 6 e 1. Tá? Agora, como que a gente pode fazer o item B, então? Se eu sei que menos 6 e menos 1, então a gente quer fazer o quê? Na verdade, eu quero para vocês. Resolva. 2x à quarta, menos 1x ao cubo, menos 6x ao quadrado, menos x mais 2 igual a zero, certo? O que a gente sabe é que uma das raízes é 2 e a outra é menos 1. Será que existem outras? Né? Quantas outras existem? Estão me ouvindo aí? Ah, ok. É porque foi na turma de vocês que aconteceu de cair, né? Aí, me preocupado de embalar de novo. Tá bom. Então, na verdade, falta a gente só achar esse Q, né? Para a gente poder tentar resolver daquela maneira a equação, certo? O que a gente observa é que aqui vai aparecer um fator x menos 2, um fator x mais 1 e um fator Q, que a gente não sabe quem é ainda, tá bom? Aí a gente pode achar esse Q como? Da maneira como preferir. Eu vou usar, sempre que tiver x menos alguém para dividir, ou x mais alguém, o mais simples que tem para fazer é usar Briot-Ruffini, tá bom? Por quê? É o mais rápido nesse sentido, tá bom? Mas você poderia multiplicar x menos 2 vezes x mais 1, por quê? Quem nunca obedece direito, mas tá bom. Pelo menos veio para um lugar onde eu não precisei digitar de novo. Então, por exemplo, se eu pegar este e dividir por x menos 2, o que sobra é uma parcela que é divisível por x mais 1. Aí a gente aplica Briot-Ruffini de novo, tá bom? Então, dividindo por x menos 2, aparece 2, né? O termo do fator. O de x à quarta é 2, o de x ao cubo é menos 1, o de x ao quadrado é menos 6, menos 1 é o coeficiente de x, e aqui do lado o termo independente. O algoritmo é desce o primeiro, multiplica e soma. 4 menos 1, 3. 3 vezes 2, 6. Menos 6, 0. 0 vezes 2, 0. Menos 1, dá menos 1. Menos 1 vezes 2 é menos 2. Somado com 2 é 0. Observe que o resto tinha que ser 0 mesmo. Por quê? Porque é divisível, porque x menos 2 é um fator, porque 2 é uma raiz, tá bom? Isso tudo significa a mesma coisa. Ok? É claro, a gente não precisa fazer sempre passo a passo assim, mas tá resolvendo em sala é bom que tira dúvida, certo? Então você tem assim, ó, 2x à quarta, menos x ao cubo, menos 6x ao quadrado, menos x mais 2. Você pode escrever como sendo x menos 2 vezes um de grau 4 por um de grau 1, sobra um de grau 3. 2x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 0x menos 1, ok? Como eu falei, o que sobrava, digamos, vamos chamar isso aqui de Q1 de x, certo? Esse é o nosso papel aqui, o Q1, tá? Os coeficientes de Q1. Era divisível por x mais 1. Tem que ser x mais 1. Significa que a gente sabe que menos x mais 1 é um fator desse cara, ou seja, menos 1 é uma raiz desse cara, tá bom? Menos 1 ao cubo é menos 1, vezes 2 é menos 2. Menos 2 menos 1 é menos 3. Menos 1 ao quadrado é 1, vezes 3, 3. 3 menos 3, 0, ok? Então a gente aplica Briot-Ruffini de novo. Agora pegando o menos 1 e os coeficientes. 2 para x ao cubo, 3 para x ao quadrado, 0 para x e o termo independente menos 1. O que sobrar aqui, o resto é 0. E aqui no meio aparece o coeficiente, os coeficientes desse Qzinho que a gente chamou aqui. Ó. Ok? Então, o algoritmo desce o primeiro, multiplica e soma. Menos 2 mais 3 é 1. 1 vezes menos 1 é menos 1. Somado com 0, menos 1. Menos 1... Opa, aqui, perdão, aqui o termo independente não é 1, é menos 1, né? Perdão, é menos 1. Senão a conta não ia dar 0. Estava preocupado de ter errado. Menos 1 vezes menos 1 é 1. 1 menos 1, 0. Ok? O resto, como eu falei, tinha que ser 0, porque menos 1 é uma raiz. Quem é os coeficientes de quê? Então, 1 de grau 3 dividido por 1 de grau 1, sobra 1 de grau 2. É 2x ao quadrado mais 1x menos 1. Ok?
Então, quando a gente faz a divisão de novo, você fica com x menos 2 vezes x mais 1 vezes 2x ao quadrado mais x menos 1. Como o seu objetivo era resolver essa equação igual a zero, então é o mesmo que resolver esse produto igual a zero. É o que a gente fez lá atrás. Se o produto é zero, então uma dessas parcelas é zero. X menos 2 é zero, ou x mais 1 é zero, ou 2x ao quadrado mais x menos 1 é zero. Então, x igual a 2 é uma raiz, e isso, ó, só para voltar aqui, estava lá a desinformação, né, como eu disse que era um fator. Então, 2 era uma raiz e menos 1 era uma raiz. Isso não podia deixar de acontecer, certo? X era 2, ou x era menos 1, ou aqui é só calcular o delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A é 2 vezes o C. Então, delta é 1 mais 8. Delta é 9. O x é quem? Menos o valor de B, então menos 1, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o A. Então, menos 1 mais 3 sobre 4. Então, é 2 sobre 4, meio. Menos 1 menos 3 sobre 4. Menos 4 por 4, menos 1. Então, a gente achou as outras raízes. Ok? Então, quem são todas as raízes do nosso polinômio? Meio, menos 1, 2 e menos 1. Olha que legal, menos 1 é raiz duas vezes, né? Ok? Então, as raízes, quando a gente estiver estudando isso lá no próximo capítulo, a gente vai falar que o menos 1 tem multiplicidade 2. É como se ele fosse raiz duas vezes do nosso problema. Mas quando a gente pega, então, para encerrar, porque falta um minutinho para dar meio-dia, quando a gente pega 2x à quarta, menos x ao cubo, menos 6x ao quadrado, menos x mais 2, a gente consegue fatorar ele como sendo duas vezes uma raiz, x menos 2, outra raiz, x menos meio, ok? Porque uma raiz é 2 e a outra é meio, né? O menos 1 é raiz duas vezes, então x mais 1 ao quadrado, ok? Isso significa, se você às vezes ficou confuso, é que um pouquinho, sei lá, de amarelo. Esse é raiz, menos 1 é raiz duas vezes, uma raiz de multiplicidade de 2. Aí, em vez de escrever mais 1, é melhor escrever assim, né? Ok? Quadrado. Uma sugestão para vocês é, multipliquem todo mundo aqui por todo mundo, no final por esse 2, para verificar que volta realmente nesse polinômio. Mas, então, essa é a importância do teorema do fator, tá bom? Deu meio-dia agora, eu vou voltar aqui para a sala e encerrar a apresentação. Essa é a importância do teorema do fator. Ele mostra como você consegue, na verdade, resolver equações de grau maior, né, do que 2, que a gente conhece uma formulazinha para equações de grau 2, conhecendo algumas informações básicas. Nem sempre, como eu falei, o exercício vem dizendo que é um fator, como foi esses dois, certo? Mas aí a gente vai aprender mais coisas no próximo capítulo, de como pelo menos ir atrás de algumas raízes, né? E aí a última coisa que a gente aprende, bem legal, que chama pesquisa de raízes racionais. A gente conseguiria dar palpites para essas raízes, chutando que a maioria das raízes dessa última equação que a gente respondeu, né? A maioria não, as raízes racionais, ou seja, que são frações, se existissem, elas seriam mais ou menos 1, mais ou menos meio, e mais ou menos 2, ok? Por coincidência, nesse exercício que a gente resolveu, todas as raízes iam estar nesse mundinho que a gente poderia testar. E aí, seria um exercício com muita sorte, tá bom? Mas se você pegar questões mais avançadas, vocês vão ver que não tem isso, mas normalmente você consegue achar uma raiz. E ao achar uma raiz, você já ganha o dia de felicidade, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, qualquer coisa do tipo, eu estou à disposição, ou se às vezes quiser deixar para o atendimento também, eu reforço que marquem esses atendimentos, tá bom? A maioria dos seus conhecimentos, João? Nem caiu num delta negativo ali? Cara, mas mesmo assim. Ô, Janô, mas só uma pergunta, cara. Claro. Pô, deve ser uma pergunta bem besta, mas eu tava... Nunca é besta, não, pode falar. Tipo, tu falou que a gente vai ter que dar o palpite sobre essas raízes, certo? Uhum.
Mas, tipo, se a gente pegasse uma equação de grau 6 para a gente resolver, por exemplo, a gente vai poder, por esse palpite, determinar as seis raízes? Não, Ou não. só uma? Não, na verdade, assim, ó, vamos então distinguir o mundo da maldade do universo do médio, de questões que vocês resolvem, certo? O mundo real, o mundo da maldade, não existe uma fórmula, uma maneira de se resolver equações de grau maiores que 4, ok? Existe, sim, métodos onde você consegue chutar uma raiz ou outra, equações bem particulares onde você consegue, sim, resolver e achar todas, tá bom? Mas, assim, se você pega uma equação qualquer de grau 5, uma equação qualquer de grau 6, de modo geral, não existe uma maneira de resolver ela, assim, usando essas formulazinhas que a gente tem feito, tá bom? Agora, mundo do médio, um mundo, assim, fantástico mundo de Bob, onde só as coisas são boazinhas, são feitas para dar certo, tá bom? Então, essas equações que você pegar de grau 3, de grau 4, de grau 5, em geral você vai conseguir, ou por algum palpite, ou sei lá, no chute, pensar um pouquinho, achar uma ou duas raízes que te permita recair num problema onde você consiga resolver, como foi, por exemplo, essa de grau 3 igual 4 que a gente fez, tá bom? É claro que, como eu falei, então, no mundo real, nem sempre os coeficientes das nossas equações são sempre raízes inteiras ou racionais, mas, por exemplo, a gente vai aprender quando todos os coeficientes da nossa equação forem números inteiros, tem esse método que eu falei, que é de pesquisa para dar chute em raízes, tá bom? Eu vou testar uma raiz. Qual é a raiz que eu vou testar? Eu vou testar dentro de algum universo limitado. E se lá não deu certo? Aí lascou. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que, assim, eu costumo, já há um bom tempo dou aula disso, e costumo, às vezes, porque, assim, esses exercícios do livro são simples, são elementares. Mas eu costumo, às vezes, pegar questões do ITA para resolver, questões mais avançadas, a escola naval, coisas do tipo, e nem lá eles trabalham com esses tipos de questões, assim, igual você falou, entendeu? Eu te dou um de grau 6, e na fé você vai achar as 6 raízes. Então, sempre tem ou um truquezinho conhecido, ou um método de pesquisar raízes, mas de modo geral, não seria possível resolver, tá bom? Nem fazendo um curso superior em matemática, nem nada. Porque simplesmente não existe esse método, tá bom? Beleza, valeu. Tá bom? Mas pode ficar tranquilo, nesse sentido que, em geral, que vocês pegarem para fazer, terão solução ou maneiras de se achar soluções com alguma coisa elementar desse tipo, igual a gente fez agora, tá? Aí é só questão de adaptar a pergunta para os métodos que você conhece, né? Tranquilo isso aí? Agora? Tranquilo. Valeu. Falou. Mais alguma pergunta, gente? Senão eu vou encerrar até a gravação aqui.